extremo, muito grande, tá? Então é o seguinte, pessoal, as mensagens também são gravadas, evidentemente, e aqui nós vamos para a nossa segunda aula, né? Então, só permitindo aqui mais algum aluno entrando, e vamos para o nosso sistema tegumentar. Por favor, me sinalize se tiver mais algum colega, eu não tenho mais condição de esperar, tá certo? Acho que tem mais um aqui, e vamos lá, tá certo, pessoal? Agora, me avisem, por gentileza. Esse sistema tegumentar, como eu disse, o que são seus sistemas tegumentares? Eu bolei, tá? Como se diz, um bem bolado aqui, um mapa, um objetivo para nossa aula de hoje. E tudo que está aí em vermelho, pessoal, é momento de prova. É o que vai ser pedido em prova. Então, quando eu falo de sistema tegumentar, vocês têm que saber, primeiro, listar os constituintes e funções do sistema tegumentar, descrever as características histológicas da pele, incluindo as camadas, que vai a epiderme, a derme, tá certo? Apontando, evidentemente, aí o tecido epitelial, já mencionado anteriormente por mim e pela professora Jamile, onde eu vou ter células justapostas, eu vou ter um meio, tá certo? Intersticial entre as células, pobre em líquido, tá certo? Você vai ter que saber descrever a organização histológica do pelo e do folículo piloso, tá certo? E explicar suas funções. Cuidado com isso. Olha, tudo que eu estou colocando aqui para vocês, ele fala em descrever e explicar. Descrever e explicar. Então, muito cuidado em relação a esses aspectos, pessoal. Então, essa relação entre descrever e explicar vai ser o que a professora estará cobrando de vocês. Perfeito? Explicar a função e descrever a organização da glândula mamária, descrever as modificações histológicas, tá? E da relação funcional, da gestação, da lactação e do repouso. Dentro da odontologia, um odontólogo, um cirurgião dentista, ele tem que ter expertise para atender uma gestante, uma lactante, uma puérpera. Que palavra é essa que é puérpera, pessoal? É uma mulher que está no processo de lactação. Nós consideramos ali os primeiros 1000 dias. Ora, 1000 dias por quê? Até a criança completar 2 anos. Quer dizer, nós temos aí, nós temos 9 meses de gestação e os demais até completar o chamado 1000 dias. Perfeito? Então, esses 2 anos é fundamental, tanto para a mãe, como para a criança, tá certo? Então, muito cuidado em relação a esse aspecto aqui, ok? Então, aqui, pessoal, o sistema tegumentar, a gente vai falar, evidente, de pele e seus anexos. Aqui eu trago algumas grafuras, porque as pessoas terminam confundindo, por exemplo, o que é chifre e o que é um corno. Um corno é diferente do que é um chifre, tá? Eu lembro de uma questão, evidentemente, eu lembro de uma questão que falava sobre a diferença entre o que é um chifre e o que é um corno. Há uma diferença, evidentemente, em relação a isso. Então, vamos para cá, pessoal. Eu trago aqui algumas ilustrações que, basicamente, vai trazer aí as funções gerais do nosso sistema tegumentar. Então, a primeira, revestimento. Pessoal, se ele vai revestir, ele vai ter como função básica a proteção. Mas eu vou proteger necessariamente, só chegando um pouco mesmo tardio, tá certo? Professor. Oi, Otília. Como é que vai ser disponibilizado para a gente? Sim, todo o material eu estou disponibilizando para vocês. Gente, isso aqui não é por nada, não.
mas como eu disse, e sempre vou levantar essa bandeira, são 5 anos de nivelamento. Eu sei exatamente o que o professor vai colocar, o que ele não vai colocar, porque tem um regime, tá certo? Existe uma ementa, tem um documento. Então, claro, evidentemente que esse material ele vai estar devidamente alocado na nossa plataforma, tá certo? Eu já coloquei da aula passada, já você já encontra. Pois não, querida? Tem pedindo para você aceitar. Só um minuto. Vamos aqui. Mas não subiu ninguém. Tá? Então, deixa eu ver se aparece. Então, vamos dar sequência aqui, senão, se aparecer aí, eu volto, tá bom? Então, pessoal, o revestimento, a questão da proteção, essa proteção tanto contra o atrito, tá certo? O atrito e a fricção, tá, pessoal? Existe uma diferença, evidentemente, entre atrito e fricção? Lógico que existe diferença entre atrito e fricção. Evaporação. Ora, mas tu já pensou, se nós, vamos lá, nós, seres humanos, e aí eu vou citar até um exemplo em relação à cavidade oral. Se nós não tivéssemos um sistema glandular, tá? E a água, você sabe que uma das grandes propriedades da água é termorregular, quer dizer, controlar a temperatura, evidentemente, pela liberação, tá? Do suor. O suor é líquido, ele vai passar para o estado gasoso. E quando todo o processo físico, cuidado que eu vou falar agora, todo o processo físico em que eu tenho uma substância líquida que passa para a substância gasosa, é um processo que rouba calor. Tá certo? Por exemplo, nesse momento de pandemia, uma das funções de evitar a contaminação, ou bem como o contágio, é fazer asepsia de quem? Das mãos com álcool em gel. Mas, professor Eduardo, o álcool em gel, beleza, você não tem, só tem o álcool líquido. Você percebe que no álcool líquido, quando você coloca na mão e você assopra, você sente ali que tem uma sensação de frescor. O que está acontecendo? É porque o líquido, o álcool líquido, está passando para o estado gasoso, e aí eu digo que está roubando o calor. É um processo físico-químico. Aí eu olha como as coisas estão, e pela manhã eu citei isso. Olha como as coisas estão muito bem interligadas. Você vê uma criança com febre. Eu até mencionei aqui que febre é um sinal ou um sintoma? Sintoma. É um sintoma do processo inflamatório. A febre é uma coisa boa ou uma coisa ruim? Tá boa. Boa ou ruim? É boa. Boa. É uma coisa boa. Metade está para o lado bom, metade está... A febre é um É pilar... uma coisa boa, É professor. uma coisa boa. Tá no processo inflamatório. É um pilar interessante. Mas até quando ele é interessante? Aí é a grande pergunta. Por quê? Porque se tu tem um filho, vamos lá, vamos colocar as crianças que estão mais susceptíveis a esse quadro. Tá? Tu tem uma criança com 42 graus Celsius. Por que nós temos que ter cuidado com essa situação? Porque lá no Carlos Diego, vocês viram que ele disse, olha, pessoal, na bioquímica, outra questão certa. Eu não sou mãe de nada, mas o cara vai colocar isso. Ele vai falar quais são os fatores que influenciam na função das proteínas. Temperatura. Quando tu pega um ovo, você pega um ovo, vou estralar um ovo, botou lá na frigideira. Você percebeu que a clara, ela mudou de cor? É porque a proteína sofreu uma desnaturação. A albumina, para ser mais específico, ela desnaturou, ela perdeu a sua função. Oi? pH também, né? pH também.
Tá? Então, eu tenho uma série de fatores, concentração, pH, temperatura, tudo isso são fatores que influenciam. Então, uma criança com 40, Deus me livre, 44 graus Celsius, tá certo? De febre. Essa temperatura, ela já vai estar desnaturando algumas proteínas, tá certo? Fundamentais no sistema neurológico. A pessoa ou a criança, ela pode convulsionar e pode ter até danos permanentes. Tá? Então, por isso, numa situação dessa, pode dar banho de água gelada, dar banho de álcool, tá? Porque nós temos que diminuir essa temperatura a todo custo. Então, aí, a proteção contra a evaporação para evitar necessariamente uma desidratação, tá certo? Nós temos aí uma série de estruturas vocacionadas a isso. UV, pessoal, o que é UV? É ultravioleta. Os raios solares são ondas eletromagnéticas. Inclusive, Fortaleza, estou passando um recadinho aqui, é campeão de câncer de pele no Brasil. O câncer de pele é um dos mais agressivos, chamados melanomas, tá certo? E as pessoas não se protegem, independente da cor da pessoa, é necessário para passar protetor solar, mas, professor Eduardo, eu não trabalho debaixo do sol. No teu translado, quem dirige sabe que o braço esquerdo sempre é mais, né, uma cor diferente. Então, ultravioleta, os raios ultravioleta pode ser do tipo A, do tipo B e do tipo C. Quer pergunta de prova? Quais são os raios ultravioletos que são benéficos? Porque a criança e um idoso ou qualquer pessoa, a depender do estado metabólico de cada um, quando eu digo isso, uma criança, um adulto e uma pessoa idosa, ela tem que tomar, sim, uma concentração de raios UV, do tipo C de preferência. Isso acontece em alguns horários no dia. Para quê? Para ativar uma vitamina fundamental na pele. Tá certo? Qual é a vitamina, pessoal? É a vitamina D. Essa vitamina D, basicamente chamada calciferol, ela é importante para fazer a osseointegração. O cálcio, ele está aqui, o osso está aqui. Então, nós sabemos que o osso é constituído de quê? Cálcio, fosfato. Então, vocês têm que estar ligados, antenados, vocês têm que estar antenados em relação a essa parte, tá? Porque o osso, basicamente, ele sofre a todo momento, inclusive o dente. Calma, eu não estou dizendo que dente é osso. Dente é um órgão. É constituído, basicamente, de várias substâncias. Mas quais são os minerais? Nós temos a hidroxiapatita, tá certo? A hidroxiapatita e a fluoroapatita, tá? Nunca esqueça desses nomes, hidroxiapatita e fluoroapatita. Então, basicamente, pessoal, nós vamos ter aí nesse momento, tá? Só permitindo aqui mais algum colega entrar, em que nós vamos ter evaporação e UV, ok? E contra, evidentemente, o ataque de micro-organismos, ok? Eu tenho... Alguém ia perguntar? Um minuto. Hidroxiapatita e o outro é qual? A hidroxiapatita e a fluoroapatita. São os minérios do dente. Os minérios do dente. Tá? Então, extremamente importante que vocês saibam disso. Termorregulação. Então, nós vamos ter uma função hídrica aí. Ok? Mas função hídrica, professor Eduardo, isso não só está vinculado a um hormônio chamado ADH e vinculado com o sistema excretor. Também, meus caros. Tem gente que esquece de beber água, por incrível que pareça. Eu já ouvi. É tanto isso que você hoje tem nos seus smartphones vários aplicativos que trazem aí alarmes, dizer, está na hora de você beber água. Ok? Então, eu vou ter a questão sensorial. Quais são os sentidos, pessoal? Eu tenho as chamadas propriedades organolépticas.
vale-me Deus, eu nunca ouvi falar nisso, professor Eduardo. O que são propriedades organolépticas, tá? Propriedades organolépticas, o nome já dizendo, organo, vem de organismo. Lépticas são sentidos. São os 5 sentidos, tá? Locomoção. Sim. Nós sabemos que o sistema tegumentar, que o sistema esquelético, ele está vinculado também com locomoção. Ele está também vinculado com proteção de órgãos. Mas não esqueça que o tecido tegumentar, ele também está vinculado com isso. Tá? O comportamento. Você acha que um animal com as presas dessa não vai ter um comportamento específico? Você acha que um porco-espinho não vai ter um comportamento específico? Tá? Então, cuidado em relação a isso, pessoal, porque é necessário que vocês tenham essa vivência, ok? Então, vamos pensar nesse comportamento como um todo, ok? Então, e a excreção? Então, tudo isso aqui, você pode ter certeza absoluta, se a professora, eu vou dizer se, eu acredito que sim, ela vai configurar várias questões, ou somente uma questão, as funções gerais do tegumento. Então, acho que foi a Lara, não sei qual foi a aluna, por exato, que disse, professor, o senhor vai disponibilizar esse material para a gente? Com certeza. Isso aqui é um guia de estudo, tá certo? É um guia de estudo. Não deixe de olhar isso aqui, não deixe de estudar, não deixe de tirar dúvida. Eu vou estar abrindo fórum com vocês. E até sexta-feira vocês vão estar recebendo minhas aulas laboratoriais, tá bom? Vamos lá, vamos embora. Professor, licença. Pode repetir a propriedades o quê? O senhor falou? Propriedades organolépticas. Olha, eu já vi isso em uma prova. Isso não foi... Tem um ano, acho que uns 3 semestres. Eu não sei definir agora qual semestre. Quando a professora não era a professora Luane, não era. Eu acho que era o professor Radamés. Ele colocou em uma questão essa característica. Ele chamou propriedades organolépticas. Rapaz, matou todo mundo. Quando ele foi corrigir a prova, as pessoas, pelo amor de Deus, as propriedades organolépticas são os 5 sentidos. Ele perguntava quais eram, salvo engano, quais eram as propriedades, quais eram do sistema tegumentar, do tecido tegumentar, e aí ele colocava lá o item propriedades organolépticas. Todo mundo marcou tudo, menos propriedades organolépticas. São os 5 sentidos. Perfeito? Então, a pele, pessoal, a pele, ela é estratificada. Vocês viram lá na lâmina que a professora Jamila já começou a trabalhar com vocês, vocês sabem que a primeira camada da pele é morta. Tá certo? São células mortas. São células que têm queratinas, que tem um aspecto de proteção, que levanta essa queratina. Então, à medida que eu vou descendo, eu vou estratificando. Vale ressaltar que o tecido epitelial, como um todo, cuidado que eu vou falar, que o tecido epitelial como um todo, ele é avascular. Vou repetir, ele é avascular, ele não tem vasos sanguíneos. Mas então, professor Eduardo, como ele é necessariamente nutrido abaixo, subjacente ao tecido epitelial, eu encontro o tecido conjuntivo, que, por sua vez, é vascularizado. Olha aí que legal. E aí, eu vou remontar, e eu sempre remonto essas ideias, tá? Mas como o tecido epitelial, o tecido conjuntivo, vai ser nutrido pelo tecido que está abaixo dele, que é o tecido conjuntivo?
pela difusão, pela passagem de soluto e pela osmose também. Lá na bioquímica e na biologia celular, com o professor Ricardo Lira e também com o professor Carlos Diego, os dois falaram disso. Um, transporte ativo, outro, transporte passivo, questão certa em prova. Osmose, eu transporto quem, professor? Eu transporto solvente, que normalmente é a água. E difusão, o que eu transporto? O soluto. Tá certo? Essa difusão, pessoal, ela pode ser simples, facilitada, e essa difusão, ela pode ser um transporte ativo e um transporte passivo. Lembra que aqui eu só estou fazendo um apanhado geral. Eu estou fazendo uma abordagem, uma tomada geral do que essa lâmina ela vai nos propiciar. Tá? Então, é meramente impossível não falar de tecido tegumentar sem falar de bioquímica, sem de conceitos fundamentais de física, sem conceitos fundamentais de química. Foi claro? E são questões balizares. Você pode ter certeza que vai cair. Eu estou preparando aí uma série de simulados para vocês. Simulando o quê? Prova. Na verdade, simulando na boa, prova. Eita, meu Deus do céu. Porque eu sei como vocês vão ter a preocupação. A V1 está chegando, está batendo na sua porta. Dica: faça de tudo para tirar uma excelente nota na V1. Não é? Eu estou dizendo que lá, no final, você vai simplesmente esquecer da V2. Cuidado. Tem gente que vai para a avaliação final. A avaliação final por 1/10, 0,1. Ah, isso é um absurdo. Não, não é. Esse 0,1 é mais do que 0,1. É um conjunto de notas que você deixou de ter. Tá bom? Por isso que essa disciplina de nivelamento, ela tem uma abordagem, claro, única, eu vejo isso, mas também ela pode ajudar todos aqui. Tá? Então, eu vou ter a pele e vou ter as suas camadas, pessoal. Eu vou ter a primeira camada, que é chamada de camada córnea, e vou ter a segunda camada, que é a camada lúcida. Eu não sei se vocês estão percebendo aqui nessa minha camada, tá certo? Em vermelho, vocês estão percebendo aqui, pessoal? Em vermelho, umas manchas, quando a professora Jamile pediu para você comprar um caderno de desenho, tá? Isso aqui é a queratina, ok? Aqui embaixo eu já encontro o tecido conjuntivo. Observem aqui. Então, aqui eu vou ter sempre a estratificação. Então, algo que você tem e não pode, aliás, tem que saber e não pode esquecer disso, estratificação. Vamos ver isso aqui, como é que se dá essa estratificação? Professor Eduardo, essa estratificação, pessoal, são as células da derme. Olha aqui, eu vou ter quem? Cuidado com isso aqui que eu vou explicar. Eu vou ter os queratinócitos. Queratinócitos são células que produzem quem? Queratina. Melanócitos. Melanócitos são células que produzem melanoma. Que produzem melanina, aliás. Que dá a cor específica às raças. Tá? Então, cuidado, os melanócitos que vão formar ali a pigmentação. Pessoas. E, pessoal, essas células aqui, a célula de Merkel e a célula de Langerhans, as células de Langerhans, essas células, elas são células que são produzidas, que são células reticulares, tá certo? Ou melhor, são consideradas como células dendríticas, porque ela tem uma finalidade fundamental. Ela participa do sistema imunológico. Essa célula, cuidado, ela faz parte do sistema. É a primeira linha de defesa do sistema imunológico. Eu estou falando em termos de célula.
Claro que as células, quando elas já estão justapostas, isso é mecânico. Então, o micro-organismo ele não vai conseguir passar por uma finalidade, por um mecanismo, por uma questão de uma barreira mecânica. Diferente dessa célula. Essa célula tem caráter puramente imunológico. Ela compõe, ela está ali entre as células do glóbulo branco. Então, basicamente, eu vou ter a primeira estrutura, que é a estrutura córnea, como eu falei. Olha, cuidado, que essa lâmina aqui, ela é de fundamental importância, tá certo? Eu vou ter a segunda lâmina, que é a lâmina, é a estratificação, ó, tá aqui em inglês, mas tá de boa, tá, ó. Queratinócito mortos, tá certo? Como eu disse, a primeira camada é uma camada morta. Se você comprar um colchão, o colchão pesa 10 quilos. Daqui 5 anos, você pesa seu colchão novamente, ele vai estar pesando ali por volta de 14 quilos. Vai ter mais ou menos 2 quilos, 2,5 quilos ali de pele no seu colchão. Vala-me Deus, professor, eu sou uma cobra? Não, você não é uma cobra que troca de pele. Não é isso. É necessário fazer uma reposição. Tá? Então, eu vou ter estratificação lúcida, tá? Como eu anteriormente falei. Aqui, pessoal, eu vou ter uma estratificação já granulosa. Cuidado, pessoal. Eu tenho aqui a córnea, eu tenho aqui as células mortas, e com certeza vai ter imagens como essas na prova. Você não tenha dúvida. Todo professor que dar aula de anatomia, seja para odontologia, medicina, farmácia, biomédicas, tá certo? E em tecido tegumentar, ele tem que falar sobre essas camadas e suas peculiaridades. Tá bom? Como eu já disse, essas camadas, essa célula aí, tá? E aqui nós temos a derme mais embaixo, tá certo? Já fazendo ali, pessoal, a comunicação com a lâmina basal, a comunicação com o tecido conjuntivo. Onde ele vai ser nutrido, aonde eu vou ter as células de sensibilidade. Quer dizer que eu tenho uma célula específica para questão de prova. Eu vou colocar isso para vocês, fica tranquilo. Eu vou ter uma célula específica que vai identificar a pressão. Eu toco no meu braço, professor, identifica a pressão. Você está apertando o meu braço. Que travou. Não. Travou mesmo na hora que o senhor foi falar, professor. A célula específica. Pode falar, vida. Travou. Professor, continua travando. Oi. Oi, Otília. Não conseguindo. Tá travando, professor. Todo mundo tá me ouvindo, pessoal? Bugou? Travou? Não, Travou também? Mesmo. Eita. E agora? Melhorou? Tá travando para mim. Para mim tá travando. Tá tranquilo agora, pessoal? Para mim tá normal. Agora tá. Normalizou. Só um minuto. Tá normal? Só um minuto. E agora? Agora tá melhor, professor. Normal. Pronto. Normalizou, professor. E agora, pessoal? Normalizou? Sim ou não? Ok? Sim. Pronto. Eu não sei se alguém ia fazer uma pergunta, tá certo? Não tem pergunta? Sim. Oi, Karine. Qual é a pergunta? Tá travando ainda, pessoal? Professor, quando você começa a falar mais, começa a travar. Quando eu começo a falar, trava, é?
Tá um pouco aí. Bora ver aqui, aguardar. Deixa eu ver. E a minha rede tá totalmente... Otília. Professor, para mim tá normal. Tá travando direto. Vamos fazer o seguinte. Tá normal, Alice? Tá normal, né? Tá perfeitamente, tô ouvindo. Então é o seguinte, a última coisa que eu quero é... Vocês estão conseguindo me ouvir direitinho? Sim, Minha professor. internet Agora tá sim. cheia. Agora É porque quando o melhorou. senhor começa a falar, aí dá Vamos. ok agora. Aí daqui a pouco trava, entendeu? Na hora que o senhor foi falar sobre a célula específica, travou, mesmo na hora. Ô, rapaz. Pô, vamos repetir na célula específica, pode ser? Show, Beleza? professor, por favor, repete. Bora lá, pessoal. Então, vamos lá. Então, o que que acontece? Deixa eu voltar para a nossa lâmina aqui, que essa lâmina é fundamental, tá? Quando eu disse, tá? Se travar novamente, me fala, tá? Por favor, me dá uma luz aí, ok? Quer dizer que eu vou ter vários, principalmente 5 células específicas. Eu vou ter células que identificam a temperatura, tá? A temperatura, que é o calor, diferente. Temperatura e calor é a mesma coisa, professor Eduardo? Não. Calor é a troca de energia térmica entre um corpo e outro. Isso é o conceito físico de calor. É uma energia, tá certo? É uma energia em trânsito, ok? Eu vou ter uma célula específica para sensibilidade, tá certo? Eu vou ter uma célula específica para pressão, tá certo? Eu consigo identificar que são basicamente as células de Merkel aí, e com certeza a professora Luane, ela vai cobrar isso em prova. Mas fica tranquilo que eu vou dispor já durante a semana questões que envolvam esse tipo de célula, tá certo? De tecido tegumentar. Vamos aqui. Como eu disse aqui, pessoal, olha, o tecido celular subcutâneo, esse tecido, ele leva um nome específico, perdoe-me aqui, hipoderme. Então, calma aí, eu vou ter a derme, a epiderme, que tem todas aquelas camadas que eu falei, a córnea, tá? Bem direitinho, aqui, ó, esses vermelhos aqui, você lembra da aula da professora Jamila, né? A aula da professora Jamila, em que ela fala que isso são células queratinosas, que isso aqui é queratina, né? Coberto com células mortas, né? Então, abaixo, nós vamos encontrar já um tecido conjuntivo, onde nós vamos encontrar, pessoal, aqui, ó, a derme, e nós vamos encontrar um tecido subjacente à derme, que é o chamado hipoderme, que é um tecido que já tem mais um tecido adiposo, um tecido, abro aspas e fecho aspas, um tecido gorduroso. Vale ressaltar, pessoal, que o folículo piloso, ele se encontra necessariamente na hipoderme, folículo. Foi claro? As meninas aí vão me ajudar. Como assim? Tem gente que tira a sobrancelha com pinça. Ai, que puxou aqui. Aí você olha, no final, no começo do pelo ali, quando você puxou, vem um tipo, algo arredondado. Ali é o folículo que você conseguiu tirar. Aí você diz, esse aqui não vai nascer tão cedo. De fato, esse não vai nascer tão cedo. Liberando, claro, calma aí, que lá na frente eu vou falar. Então, esse tecido subcutâneo, ele tem algumas finalidades. Lembra o que eu disse lá atrás. Ele tem uma função e explicação. Tá certo? Tecido celular subcutâneo não é a camada da pele. Questão de prova. Eu tirei isso de uma questão de prova. Isso caiu muito e vai continuar caindo, porque todo mundo pensa que, por exemplo, alguns fármacos
eu posso dar de forma subcutânea, tá certo? Nossos animais de estimação costumam tomar muito subcutâneo, tá certo? É difícil a gente dar uma subcutânea no ser humano, porque não tem. Diferente de um cachorro, por exemplo, tá? Teu pet em que tu consegue puxar o couro, digamos assim, a pele, e você consegue dar entre a musculatura. Quer dizer, na parte chamada de hipodérmica. Professor, Tá? Então, oi? não, depois que terminar essa explicação, o senhor pode voltar no outro slide bem rapidinho, só para me bater uma foto, Claro, por favor. maior prazer. Então, ele se conecta aos tecidos subjacentes. Então, eu vou ter o panículo adiposo. O que é panículo adiposo? Pessoal, a maioria das vezes, eu tenho uma função importantíssima no tecido adiposo. Tá? Eu tenho reserva de energia, eu tenho contenção de impactos térmicos, eu tenho contenção de impactos mecânicos, tá certo? Isolante térmico, reserva de energia, tá certo? Os coxins plantares, meu Deus do céu, o que é coxins plantares? Tá vendo como é que eu posso dizer, essa parte mais proeminente aqui? Tem gente que é bem fofinho. Quando você cai, leva uma topada, você tem uma finalidade, você tem um arco, é uma parte de arco reflexo, tá certo? De colocar a mão. Porque esses coxins, tá certo? Ele vai amortecer, tá certo? A queda, o impacto, a mecânica, a cinética, tá certo? Para evitar um trauma maior. Você pega o teu cachorrinho, tu observa na patinha dele, que é bem fofinha. Ali é coxins, tá bom? Eu vou voltar para a aluna que me pediu que voltasse ao slide anterior. É esse aqui, senhorita? Esse slide aqui, eu tomo ele como principal, tá certo? Dessa lâmina em específica, que como eu disse aqui, os células mortas, os queratinócitos já mortos, eu vou ter aqui o extrato córneo, o extrato lúcido, já o extrato granuloso, perfeito? Então, essa lâmina é extremamente importante. De nada, disponha, é um prazer, tá? Então, pessoal, cuidado com o hipodérmio, o conceito não é camada da pele, tá? Vamos embora. Bom, pessoal, pelo, funções. Você já viu esse tipo de gato, né? Que não tem pelo. Claro, pessoal, o pelo está vinculado necessariamente com um canal evolutivo. Aqui eu até trago aqui, ele está vinculado necessariamente, por exemplo, o ser humano, especificamente, ele tem uma tendência natural de perder pelo. Se você comparar o ser humano, o homem, sapiens sapiens, tá certo? De 200 anos atrás, ele tem menos pelo do que agora. Por quê? Porque nós usamos muita roupa. E a função do pelo, uma das funções é a proteção. Quer dizer, quem usa calça jeans, o jeans é moda, o jeans serve para tudo, né? Combina com tudo, em todas as ocasiões, mas você não sabe o malefício que a calça jeans faz. Tá? Infecção urinária, as meninas, tá certo? Que tem muito em decorrência à temperatura, cria uma microbiota, tá certo? Anaeróbica, potencializando ali as infecções de caráter fúngico ou de caráter bacteriano, provocando aí as inflamações, as infecções urinárias. Então, o pelo, ele tem uma série de funções, evidentemente, que está vinculado com a cadeia evolutiva. Ok? E aqui, pessoal, agora, de boa, aquela foto merecida aqui, tá? Essa foto aqui é merecida, tá? O folículo piloso, mas além do folículo piloso, eu trago aqui, lembre-se que ele tem um músculo. Isso aqui é questão de prova. Quer dizer que quando eu estou com frio, professor, eu vejo que o pelo se eriça, o pelo não só pelo frio, ou por questões hormonais, ou por feromônios, tá certo?
Então, não pega aqui, menino, que eu fico todo arrepiado, não sei o quê, aquele negócio todo. É porque o pelo ceriça. O pelo ceriça necessariamente porque para criar uma camada de ar ali, ok? Então, esse levantamento do pelo, ele é dado pelo músculo eretor do pelo, tá? Então, aqui nós temos, aqui, evidentemente, e no folículo piloso, eu vou ter quase na parte da derme, especificamente na derme, eu vou ter uma glândula. Cuidado, glândula sebácea. Quando uma pessoa puxa um pelo, evidentemente, ele leva consigo, basicamente, as glândulas o quê? Sebáceas. Lembrando que quando eu falo de classificação de glândula em relação ao tipo de excreção, eu vou ter as glândulas exócrinas, que são aquelas que liberam a substância para o meio que não seja o sangue. Cuidado, não é para o meio externo não, somente. Como a glândula sudorípara, tá aqui, ó, a nossa glândula sudorípara, ok? A glândula sudorípara, ok? E eu tenho uma exócrina, vai liberar as substâncias, cuidado, libera as substâncias para o meio externo. Não significa dizer que seja o meio extracorpóreo. Como? Por exemplo, a saliva, as glândulas salivares. Eu tenho milhares de glândulas salivares. As glândulas pequenas são... não só tem a parótida, a sublingual, a submandibular, não só são essas, não. Tem milhares de glândulas, que é chamado de glândulas menores. Tá? Ela libera saliva. Essa saliva, pessoal, ela é excretada para o meio externo? Não. Ela é liberada para o meio interno da boca, mas é extrasanguíneo. Enquanto uma glândula que é considerada endócrina é quando a sua excreção, o que é produzido por essa dada glândula, é liberada para a corrente sanguínea. Por exemplo, o ovário, ele vai uma glândula que vai liberar, por exemplo, a progesterona, tá certo? A tireoide é outra glândula que vai liberar ali os hormônios T3, T4, os paratormônios. Uma glândula que libera despeja diretamente para para a corrente sanguínea, para ser distribuído para as chamadas células-alvo. Eu vou ter as glândulas mistas, como o pâncreas, que também vai produzir tanto hormônio para a corrente sanguínea, como hormônio, tá certo? Como hormônio que não cai na corrente sanguínea. Então, aqui, pessoal, eu trago, tá? Normalmente, os professores costumam muito colocar essa imagenzinha aqui, gente. E coloca aqui, número 1, onde é que tem pelo. Coloca aqui, onde eu estou com um cursor aqui, ele coloca número 2. Aí aqui ele coloca número 3 e bota lá uma sequência para vocês. Gente, é show de bola. Aí ele coloca aqui, ó, aí coloca o número 4 aqui. Aí ele diz o seguinte, o bulbo, folículo piloso, nesse momento aqui é essa região do bulbo. Né? Aqui eu tenho um conduto, eu tenho uma glândula, o quê? Sebácea. Tá? Então, muito cuidado em relação a isso. Claro, eu vou pegar esse folículo piloso, aqui eu tenho gordura, tá certo? Como eu disse, tem um caráter tanto energético, como também tem um caráter de amortecimento de impactos, seja o impacto de ordem física, como eu falo, temperatura, tá certo? Ou impacto de ordem mecânica, basicamente dentro de um princípio mais geral da física, tá? Então, eu vou ter o pelo aqui, eu vou fazer um corte, tá? E vou ampliar aqui no microscópio, tá certo? O bulbo,
tá? Eu não sei se a professora ela chegou nesse âmago aqui, se ela foi tão específica. Por isso que eu coloquei essa lâmina aqui, porque já havia anteriormente questões envolvendo essa parte aqui. Então, quando eu falo de pelo, lembre-se, eu vou ter o córtex, eu vou ter a medula e eu vou ter a cutícula. Cuidado, o pelo é dividido em parte. Lembrando, tá pessoal... Aí, oi, querida. Professor. Não, é porque tá cortando. Repita aí, vamos lá. Só um minuto. Bora lá. Todo tá me ouvindo agora? Bem? Sim ou não? Sim, sim. Ó, lembrando, pessoal, que quando eu falo do pelo, ele é dividido em córtex, lembra-se, córtex cerebral, é a parte cinzenta, é o que está mais externo. Tá? A cutícula da unha, né, as cutículas, é o que está cobrindo o córtex. Normalmente tem uma função de proteção do pelo. Tá certo? Proteção do pelo. Medula, olha, medula espinal ou espinhal, tá? Ela tá dentro, é o que tá no centro. Então, o pelo, ela tá basicamente, professor, parece uma árvore. Sim, é como se a casca fosse a cutícula. Depois que eu tiro a casca ali, aquela parte mais seca, que já é basicamente pele, né? Digamos aqui, como fazendo uma analogia, pele morta, tá? Fazendo uma analogia, a casca já morta, celulose ali, eu vou encontrar a parte que já contém células vivas, que é a parte de córtex, e mais internamente eu vou ter o quê? A medula do pelo. Perfeito, pessoal? Tranquilo? Aqui eu trago uma imagem de uma lâmina, mostrando aqui, ó, pessoal, o músculo. Eu não consigo nunca ver isso, professor. Isso é tirado do Lumen, tá certo? É muito bacana, mas calma que quando eu falo de lâmina, nós vamos ter aula específica para lâmina. Eu não vou botar, né, perpassar aqui, não vou atravessar as barreiras metodológicas, tá bom? Então, lembre, bulbo, isso sempre vai cair para vocês, ok? Aqui o folículo piloso, a mesma forma como eu disse anteriormente, lembra-se que medula está no centro. Eu já vi essa imagem, tá certo? Essa imagem prova, medula no centro. Aqui, córtex e perifericamente, arrodeando, tá? Eu vou ter a cutícula, ok? É como se eu fizesse um corte transversal, se eu fizesse um corte transversal no pelo e olhasse no microscópio aí, tá? Com a resolução bacana. Perfeito, pessoal? Glândulas sebáceas, qual é a função? Olha aí, são 4 funções. Primeiro, impermeabilização. Tem glândula sebácea em tudo que é canto, professor? Com certeza. Tem regiões que tem mais glândulas sebáceas do que outras, porque precisam mais dessa função. Professor, eu posso ter... Quando eu estou estressado, eu tenho caspa, meu cabelo fica muito gorduroso, minha pele, tudo isso tem a ver, tá certo? Tem a ver com a temperatura, tem a ver com o momento psicológico. Eu estou dizendo isso porque são questões de prova. Quer dizer que a quantidade... eu viajei para determinado lugar, só que quando eu cheguei lá, rapaz, minha pele ficou... gordurosa, pessoal diz. Você brilha, tá? É por conta do clima. As glândulas sebáceas, elas vão tentar impermeabilizar. Está acontecendo alguma coisa, evidentemente, nós estamos, por exemplo, que mora em Fortaleza, tem mais de 300 dias de sol, tá certo? Então, ela serve, ela evita a questão da evaporação, afinal de contas, nós temos, no caso, a glândula sebácea, ela vai produzir sebo, que é um sebo. O sebo é um lipídio. E você sabe que um lipídio tem um caráter diferente, um caráter químico, que ele é chamado de caráter polar ou apolar. Ele é apolar, enquanto a água é polar. Polar e apolar não dão certo, são immiscíveis. Quer dizer, se você pegar um copo com água, com uma colher de óleo, eu vou ter o quê, pessoal? É evidente?
eu tenho uma mistura aí, que eu digo que é uma mistura heterogênea, eles são immiscíveis, não se misturam. Lembre-se de uma coisa, na química, isso é pro resto da vida de vocês. Semelhante dissolve semelhante. De novo, semelhante dissolve semelhante. O que é que você quer dizer com isso, professor Eduardo? Que polar dissolve substância polar. Que apolar dissolve substância polar. Beleza? Cuidado com isso. Lubrificação e também a questão de micro-organismos, tá certo? Eu não sou cearense, eu sou piauiense com muito orgulho, tá certo? No meu interior, eu via, para se armazenar feijão, de um ano para o outro, botava o feijão, tá, em garrafas grandes, que normalmente em tonéis, e depois derretia banha de porco e tampava. Tá certo? Tampava por quê? Ele tampava para evitar que entrasse micro-organismos. E os micro-organismos que estavam ali morriam por falta de oxigênio. Então, você conseguia conservar. Da mesma forma como se conservava carne assada durante um ano e outro, que não tinha naquela época. Vi muito isso na fazenda, eu fui criado, essas coisas aí, tudinho. Ah, então você tá em casa, meu amigo. Seja bem-vindo. Como é seu nome? Lavoisier. Lavoisier. Rapaz, eu sabia que você era um caba da terra. Então é o seguinte, eu fui criado assim, eu vinha dessa realidade. Então, cuidado, aqui eu trago outra imagem que normalmente eu já vi em prova, me perdoe, eu já vi essas questões em prova. Só repete aí para mim esse polar dissolve. Aí tá. Claro. Maior prazer, meu querido, é um prazer. Olha, na química, nós temos substâncias, 2 tipos de substâncias básicas, tá? As substâncias chamadas as substâncias polares e as substâncias apolares. Quando tu pega, por exemplo, um copo com água e tu bota uma colherzinha de sal, cloreto de sal de cozinha, e mexe, e tu olha para a água, o copo, tu diz o quê? Que ele dissolveu. Se ele dissolveu, a água, segundo o Carlos Diego, é uma substância polar. Então, o sal também é polar. Por que ele é polar? Porque ele dissolveu. Agora, eu vou pegar o mesmo copo de água e vou botar uma colher agora de óleo. Eles se misturam? Eles se dissolvem no outro? Não. Por quê? Porque a água é polar e o óleo é apolar. Então, semelhante não dissolve o que é diferente. Semelhante dissolve semelhante. Isto é, polar dissolve polar, assim como apolar dissolve apolar. Beleza? Por exemplo, eu pego água e querosene. Se misturam, pessoal? Água e querosene? Não. Não, a água é polar e o querosene, o que eu posso dizer dele? Vai ser o quê? Apolar. Apolar. Agora, se eu pegar querosene e gasolina, se mistura ou não se mistura? Se mistura. Porque os dois são o quê? Apolares. Os dois são apolares. Beleza? Como eu gostaria de dar aula de bioquímica para vocês. Vamos lá. Então, glândulas sudoríparas, função característica, eu já disse que lá atrás, que ela está intimamente vinculada aí, pessoal, com o controle hídrico. Tá certo? É de fundamental importância que vocês vejam isso. Então, eu vou ter um ducto e eu vou ter a porção excretora, pessoal. E eu vou ter células mioepiteliais. Qual é a importância das células mioepiteliais? São células específicas para fazer contração, tá certo? No ducto, para fazer com que o suor... Tem pessoas que transpiram muito. Pode ser uma disfunção metabólica, pode. Mas também suar, transpirar demais, pode ser um problema metabólico? Pode ser um problema glandular? Pode. Tá certo? Mas lembrando que na atual circunstância em que vivemos, quando eu digo atual circunstância, quando eu digo de temperatura, pressão,
perto do mar, maritimidade, nós transpiramos é mais fácil pessoas que não vivem nessas regiões terem problema de quê? Com as glândulas sudoríparas. Perfeito? Aqui, mais uma vez, lembrando, pessoal, pelo amor de Deus, a glândula sebácea, ela está atrelada ao pelo, ao folículo, enquanto a glândula sudorípara, ela está adjacente aqui, ela está paralela, tá certo? Ela está paralela ao folículo. Cuidado. Basicamente, é uma glândula distorcida, ela se enovela sobre ela mesma e vai liberando o dúctito, tá certo? Tá? Muito cuidado em referência a isso. Aí, valeu-me Deus, professor, o senhor colocou uma vaca aí. Foi, coloquei uma vaca. Glândula mamária. Glândula mamária. Filhos, cuidado. Glândula túbulo alveolar. Olha. Ou também conhecido como túbulo acinosa. Cuidado com isso. Eu botei vermelho e azul de propósito. Vocês viram que, de propósito, eu botei aqui azul e coloquei vermelho. A parte, tá certo? Onde ela é extremamente nevada, você observa aí, tá? Nós vamos ter ligamentos aqui, ó, vários ligamentos chamados ligamentos suspensórios, tá certo? Porque aqui é um peso menos, já imaginou uma vaca com 30 litros de leite, 30 quilos, né? É muito leite, tá ok? Então, cuidado em relação a isso aqui, ó. Glândula mamária é túbulo alveolar, ou túbulo acinosa, tá bom? Muito cuidado com isso aqui, tá? Aqui, pessoal, eu vou ter a glândula mamária na sua dimensão mais histológica possível, tá certo? Onde aqui eu vou ter o nosso ducto primário, tá certo? O principal chamado. Aqui eu vou ter várias ilhotas que vão compor as nossas glândulas, são uma que parece alvéolos pulmonares. Dessa forma, ela é revestida por uma cápsula de um tecido conjuntivo denso, é um epitélio de secreção, tem dutos excretores, tem tecido conjuntivo frouxo e adiposo. Olha, o que eu fiz aqui foi colocar tudo sobre glândula mamária. Cápsula de tecido conjuntivo denso, cápsula de tecido conjuntivo frouxo, epitélio de secreção, dutos excretores. Tem muita gordura? Tem muito tecido adiposo. Ok? Então, muito cuidado. Eu chamei de ubre, e realmente é ubre. Lá no meu interior, a gente também comia ubre, viu? Pessoal, ubre assado na brasa. Só lembrei de um churrasquinho agora. E é bom demais. E é bom, né? Não, Lavoisier? Ô, coisa boa é ubre de vaca. Tá certo? Então, pessoal, de antemão aqui, eu queria, só um minuto aí, pessoal, eu queria agradecer mesmo de coração pela aula. A aula foi fantástica. Eu terminei aqui, eu vou subir essas aulas para vocês, tá bom? Só um minuto aqui, deixe-me interromper a gravação.